Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. Para quem conhece o canal Apollo Fisioterapia sabe que nós trazemos assuntos relacionados, obviamente, à área de fisioterapia. Principalmente a gente traz assuntos relacionados à fisioterapia respiratória. Mas o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como que eu escolho a instituição que eu vou estudar. Qual faculdade eu vou escolher para fazer aquela carreira que eu escolhi. O que mais eu tenho que pensar a respeito desse assunto? É um assunto comum a todas as áreas da saúde e também a qualquer área, a área de engenharia, a área do direito, a área da pedagogia, qualquer área que você pense em estudar, você tem que pensar em alguns assuntos que a gente vai discutir hoje aqui. O vídeo de hoje eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, que conversem comigo, que dê a opinião, que você fale se você tem uma opinião diferente daquilo que eu vou conversar aqui com vocês. Afinal, eu vou trazer a minha opinião de uma pessoa que trabalha numa universidade pública, de uma pessoa que já trabalhou numa universidade particular e principalmente de um estudante de duas faculdades. Eu fiz duas faculdades, tive duas formações e eu tenho a experiência aí para passar um pouquinho para vocês. E o detalhe, agora eu estou vivenciando essa experiência aí com a minha filha. Então nós vamos discutir um pouco de questões que eu estou enfrentando aqui no nosso dia a dia. Se esse vídeo for legal para vocês, eu te peço que já curta esse vídeo e que você também inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para receber as notificações e que, se esse vídeo for legal também, a gente pode fazer outros vídeos relacionados a esse assunto aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos então discutir um pouquinho sobre esse assunto aqui no nosso canal. Então, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho, né, como eu falei aí para vocês, adiantei sobre como escolher a faculdade que você vai estudar. É claro, né, que esse vídeo aqui, né, essa conversa, você vai ter depois que você já decidiu qual carreira que você quer seguir. Então, quando eu escolhi a faculdade de fisioterapia, que eu queria fazer fisioterapia, eu fui então atrás de saber um pouco sobre qual universidade eu ia escolher. Antes disso, né, quando eu fui fazer educação física, então só para contar um pouco da minha história para vocês, o primeiro curso que eu fui fazer foi educação física. Então, o que eu tive que pensar quando eu fui escolher o curso de educação física? Primeira coisa, a gente tem que pensar, né, que a gente tem que conversar é se eu vou estudar numa universidade pública ou numa universidade privada. Né? Então, se eu vou pagar para estudar ou se eu vou estudar numa universidade mantida pelo governo. Importante que vocês saibam que as universidades estaduais, as universidades federais, elas têm vagas em diversos cursos e elas são mantidas com o dinheiro dos impostos que a gente paga. Então, se você acha que você não tem condição de passar numa universidade pública, primeiro de tudo você tem que pensar que você tem que tentar. Então, a universidade pública, ela é uma universidade que hoje tem cotas em algumas universidades. É uma universidade, claro, os vestibulares eles são mais concorridos. Afinal, todo mundo quer estudar com subsídio do governo, pago pelo governo. Mas a universidade pública, ela é feita para alunos de escola pública, ela é feita para alunos de escola particular também, né, que fizeram o seu ensino fundamental e ensino médio na escola particular. Haja vista que todo o dinheiro investido nessas universidades, eles vêm de encargos públicos, vêm dos impostos que nós pagamos. Então é importante que vocês tenham claro isso. Então, na universidade pública, primeiro, né, você vai ter que ver como que é a concorrência daquele curso que você acabou de escolher, né, na carreira que você escolheu. Você vai ter que ver como é que é o mecanismo de entrada nessa universidade. Então, se é por meio de vestibular, se você vai ter que fazer o Enem, como que é o mecanismo de entrada, né? Se a entrada ela é semestral ou se essa entrada é anual. E aí, a partir disso, você, sabendo do mecanismo de entrada, você pode escolher por essa universidade. Uma outra opção é você escolher pela universidade privada, pela universidade em que você deve pagar uma mensalidade.
E hoje em dia existem várias universidades, e aí quando você compara a qualidade do ensino entre uma universidade pública e privada, não há diferença na qualidade de ensino considerando só se ela é pública ou privada. O que você tem que olhar, né, e aí existem guias que vão te direcionar para uma universidade, né, para a classificação da universidade. Existe uma pontuação feita pelo próprio governo, que é o ENAD, existe uma classificação feita por meio de uma pesquisa em que os próprios coordenadores respondem essa pesquisa, e aí você vai qualificar, dar a qualidade do ensino. Né? Não significa que estar numa universidade pública e estar numa particular, a diferença de qualidade ela já existe a princípio, de saída. Existem muitas universidades públicas que têm um ensino de qualidade excelente, existem muitas universidades públicas que o ensino não é de tanta qualidade assim. Existem universidades públicas que são muito novas, que ainda nem foram avaliadas direito. Assim como existem muitas universidades particulares cujo ensino tem uma qualidade muito boa, professores qualificados, laboratórios, ambiente, enfim. Assim como existem universidades privadas que não têm grande qualidade também. E aí, então, você conversar com alunos que já foram, que já estudaram lá, né, com egressos das universidades, você tentar informações. Hoje nós temos aí a internet vai te trazer várias informações a respeito de cada uma dessas universidades que você está atrás. Lembrando que a pesquisa que você tem que fazer, você tem que saber de onde vem essa fonte, né, das informações que você vai ler. Afinal, né, uma universidade, por exemplo, particular, ela tem interesse de ter o aluno lá, ela quer o aluno lá. Hoje em dia as universidades públicas também querem o aluno lá. Afinal, a gente precisa, enquanto universidade pública, justificar a presença dos professores e toda a estrutura que está lá. Então, decidir pela universidade pública ou privada, ela vai muito além somente da questão financeira, ela vai, obviamente, em relação à qualidade. Vai muito além também da qualidade, da questão financeira, vai se você também conseguir conquistar uma das vagas nessas duas universidades, né? Nesses dois tipos de universidade, pública ou particular. É importante também você saber se a universidade que você escolheu é uma universidade cujo ensino ele é presencial, ele é semipresencial ou ele é um ensino à distância. Né? Existem cursos, e você que vai conseguir dar uma pesquisada sobre isso também, existem cursos que o ensino à distância ele não é um ensino que se encaixa muito bem nesses cursos. Apesar de autorizações, né, do MEC ter autorizado, existem cursos que você, enquanto estudante, vai entender melhor os assuntos ali abordados quando na presença, né, no ensino presencial. Lembrando também, né, não quero entrar em polêmica aqui, o ensino à distância, o ensino semipresencial, o ensino presencial, né, eles são métodos de ensinos diferentes. Né? Então, o EAD, você, talvez, né, aqui, se você quer que eu fale um pouco mais sobre o EAD, eu teria, né, que estudar um pouco sobre o EAD, conversar mais com um especialista sobre o EAD, mas o EAD ele é uma metodologia de ensino muito específica. Né? Depende muito do aluno, depende muito das plataformas que serão utilizadas, enfim. Então, tudo isso deve ser considerado aí quando você levar em conta aí, quando você for decidir onde você vai ficar. Aí, digamos que você realmente acabou de decidir onde você vai ficar. Né? Você quer quer ir para uma universidade pública ou particular. A decisão por essa universidade pública ou particular vai passar por onde você vai morar. Então, muitas vezes, decidir onde que você vai estudar, se é numa pública ou numa particular, ela tem que levar em conta também se você vai, onde você vai morar. Você vai continuar morando onde você mora hoje, com seus pais, por exemplo, ou na cidade em que você mora hoje, que você, mesmo que você não mora com seus pais, mas que você já tem uma casa constituída, que você mora lá, ou você já tem uma casa que é sua, enfim. Onde você vai morar vai ser um ponto relevante na sua escolha. Lembrando que isso passa a ser um custo na sua formação. Né? Não é? Então, se você passa numa universidade pública, você também tem que levar em consideração que você tem um custo
para se manter nessa cidade. E esse custo, e um dos custos é o custo com moradia. Então, algumas universidades, quando você for escolher pela a sua universidade, seja ela particular ou pública, você tem que pesquisar aí, se na sua universidade ela pode ter moradia estudantil, será que na sua universidade tem moradia estudantil? E a moradia estudantil é uma alternativa para aqueles que não têm condição de se manter, né, financeiramente, de manter uma casa, manter um pequeno apartamento, uma kitnet. E quando a gente, se a sua universidade não oferece isso, né, o que eu poderia, onde eu poderia morar, né? Eu vou dividir o apartamento com alguns colegas, vou dividir ali as despesas, vou morar sozinho. Morar sozinho significa, né, que você vai ter que lidar com essa questão de estar sozinho. Né? Hoje em dia a internet, como eu disse já, a internet ela traz muitas possibilidades, inclusive de comunicação. A gente não se sente tão sozinho, você consegue ali se comunicar com as pessoas que você gosta, com os seus amigos, por meio das mídias, né, das mídias sociais aí. Então, onde que eu vou morar? Quanto isso vai custar? E aí, quando eu penso em onde eu vou morar próximo à universidade, eu vou morar distante à universidade. Quando eu penso em morar distante da universidade, por questões, por exemplo, eu achei um apartamento distante ali da minha universidade, mas esse apartamento ele é muito mais barato, vale a pena para mim do ponto de vista financeiro. E eu tenho que lembrar que se vale a pena mesmo, né? Porque eu tenho também agora, né, como eu apresentei para você, o custo de deslocamento. E quando eu falo de custo de deslocamento, eu tenho que lembrar que todos os dias eu vou para a universidade, todos os dias da semana, se eu tiver aula todos os dias, e algumas vezes, ao considerar que eu vou morar distante, esse custo, eu tenho que pensar e fazer essa soma aí, se o custo de deslocamento ele não vai superar o que eu estou economizando de estar próximo à universidade. Né? Lembrando que ao morar muito próximo de uma universidade, em que eu consigo me deslocar, por exemplo, nos horários de almoço, se a minha universidade, se o curso que eu escolhi é integral, né? Se eu de manhã eu vou para a aula, à tarde tenho que estar na aula novamente, ou mesmo se eu vou para o curso, mesmo que eu vá à noite para o curso, né? Durante o meu dia eu trabalho, volto para minha casa, tem a possibilidade de tomar banho e ir depois para a universidade à noite. Então, veja, eu tenho que levar em consideração o meu tempo de deslocamento, o custo do deslocamento e se isso, né, se vale a pena a economia de eu morar distante ou morar ao lado da universidade, né, morar próximo à universidade. Isso tudo tem que estar embutido nesse preço, nesse custo que vai ser a universidade. Como eu disse para vocês, se você, obviamente, né, se você tem uma reserva, tem um tanto que você pode gastar com a sua estadia, com o seu deslocamento e, obviamente, com a sua alimentação, e você ainda estuda numa escola pública, isso facilita muito. Né? A universidade pública ela não te dá o custo do estudo, da educação em si. E quando a gente fala lá de custo da educação, né, vocês não podemos deixar de lembrar que, apesar de, quando comparado àquilo que eu fiz, né, quando universitário eu ainda tinha que comprar livros, muitos livros, fazer cópias. Hoje em dia existem muitos materiais que são online. Algumas universidades elas assinam algumas plataformas que nos permitem acessar artigos online. Então isso tudo barateia muito a questão do material que você teria que gastar com a universidade. Então, mesmo na universidade pública, mesmo nas universidades particulares, a gente tem essa facilidade aqui. Eu quero lembrá-los outra coisa a respeito do deslocamento, que o deslocamento não é só dentro da cidade, né? Não esqueçam que se você mora, tem a sua família em outra cidade, você, dependendo da distância que você mora, você vai visitá-los todo final de semana, ou você vai visitar a cada 15 dias, ou você vai visitar uma vez ao mês. Como é que é isso? Isso também entra no seu custo, né? Quanto você vai gastar de deslocamento, inclusive para as visitas que você deve e tem que fazer à sua família, considerando aí, né, que é importante, né, você, às vezes até um suporte emocional, a família, às vezes não, né, a família vai sempre ser a nossa base, aí, o suporte emocional que a gente tem que ter. E por fim, né, não esqueçam que
a gente tem que considerar aí os custos que a gente tem com a alimentação. Existem universidades que têm os restaurantes universitários, algumas universidades que não têm restaurante, mas têm algum vínculo com alguma cantina, com alguma empresa, e aí conseguem, né, baratear muito o custo de uma refeição, né, da alimentação. Porém, né, existem universidades que não têm nenhum vínculo com a cantina, com a lanchonete que tem na universidade, e aí os preços vão seguir aquilo que os donos daquele local, né, daquela lanchonete vão estabelecer. Lembrando que provavelmente eles pagam um aluguel para estar lá dentro, então comer muitas vezes dentro da universidade, dentro das lanchonetes da universidade, às vezes pode se tornar um pouco caro. Então você achar alternativas que te permitam economizar um pouco que seja, isso é bastante importante. Então a gente soma aqui, né, os custos, né, se você estuda numa universidade pública ou particular, onde você vai morar, como você vai se deslocar de um local para o outro, como você vai visitar a sua família, o custo da alimentação e, obviamente, você também tem que lembrar que você, na sua vida universitária, você ainda vai ter os custos das festas, os custos de alguma comemoração, então você deve aproveitar isso é importante para a sua formação. E eu acho um assunto muito interessante que a gente pode discutir muito mais tempo aqui falando aí sobre essas questões aí, mas eu trouxe esse vídeo para ajudar aquele que está, a você que está decidindo para que universidade você vai. Então eu quero que você me ajude a compartilhar aqui, né? Compartilha os vídeos aqui do canal, especialmente esse vídeo aqui, mesmo que você não seja da área da saúde. Compartilha aí com a galera, dê sua opinião. A ideia é que você chova de informações aqui e que você peça outros vídeos, quem sabe, que outros assuntos a gente pode discutir a respeito da vida universitária e da escolha da universidade que você vai estudar, da faculdade que você vai estudar. Beleza? Espero que você tenha realmente gostado, foi um assunto bem interessante que me fez lembrar da minha vida universitária aí, e espero que você tenha sorte na sua vida universitária, você que está assistindo esse vídeo para te ajudar a escolher a universidade que você vai estudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.